Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o jornalista Igor Patrick, que está lançando seu primeiro livro, reportagem. Patrick, então esse seu livro, que nós vamos nos deter mais sobre ele é sobre o Haiti, ele se passa no Haiti, o cenário, né, como a gente disse no começo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a história desse país, que não é tão conhecido, né? Sim, a primeira república negra da história da humanidade, né? Tipo, um grupo de escravos malnutridos, maltratados, venceram o exército de Napoleão e conseguiram a independência, que é uma coisa fantástica que a gente não ouve falar tanto sobre, né? Eu me lembro, quando eu estudei um pouco a história das nações, do Brasil, que houve uma coisa chamada haitianismo, que era justamente isso, porque eles levaram muito a sério as ideias da Revolução Francesa, sim, né? A sim, liberdade, sim. Igualdade, fraternidade, né? E aí os outros povos que tinham um grande número de escravos, como era o nosso, o Brasil era o país que tinha o maior número de escravos do mundo. Os donos de escravos ficavam com muito receio, porque aqui era uma população como se fosse lá no Haiti, por exemplo, 500 mil escravos para 3 mil, 5 mil proprietários. Se eles resolvessem se rebelar, como aconteceu no Haiti, ia ser um banho de sangue, né? Mas, na época, assim, houve um certo bloqueio, assim, para impedir que essas ideias chegassem aqui, inclusive evitando a compra de escravos das mesmas tribos na África que foram para o Haiti, que eram considerados escravos mais rebeldes e tal, com ideais mais libertários, etc. E é uma coisa que se reflete na vida do haitiano até hoje, porque não importa o quanto o país esteja destruído, o quanto o país tenha dificuldades econômicas, eles não abdicam da liberdade de jeito nenhum. Eu acho isso muito bonito, assim. Dá para a gente sentir no contato com as pessoas? Eles têm uma altivez, talvez? Sim, e é isso que eu achei interessante, sabe? Porque a gente sempre fala, Haiti, país mais pobre, país mais miserável do Ocidente, etc. e tal. Só que existe muito orgulho da parte deles de pertencer a esse país mais pobre. E eu fui para Cité Soleil, né, que é a favela mais conhecida deles, porque é considerada a favela mais pobre desse lado do globo. E aí, tipo, fala assim, toma cuidado para fotografar e tudo mais. Só que o cuidado, depois eu fui saber, não é porque eles iam roubar a minha câmera. É porque eles não queriam que se fotografasse as áreas ruins do Haiti. Porque, independente de todos os problemas que eles tiveram e ainda têm, eles ainda têm muito orgulho do próprio país. Algo que eu achei muito bonito e eu acho que a gente deveria aprender aqui no Brasil também. A gente sabe que a gente tem um país cheio de problemas, aí, principalmente na área da política, mas amar a nação acima de tudo e ter orgulho. E ter orgulho das suas raízes, né? Isso é bonito mesmo. Agora, e a economia do Haiti? Porque hoje, como a gente falou, num país miserável mesmo, né, em termos de atividades econômicas, mas já foi considerada a pérola do Caribe, né? Sim. Ele não foi sempre miserável. Eu acho que o Haiti ele passa por um processo aí, tanto econômico quanto político, muito turbulento. Do ponto de vista político, é o país, depois da Bolívia, que mais sofreu golpes em toda a história. E do ponto de vista econômico, de uma interdependência dos Estados Unidos que foi fomentada pelos governos americanos ao longo de décadas. O Haiti, por exemplo, era autossuficiente em arroz, tinham plantações e plantações de arroz. E aí, quando o Baby Doc, né, cria as fábricas de produção de cana-de-açúcar e de álcool, né, de etanol, na capital, há um êxodo muito grande do campo para a capital, mas um êxodo muito irresponsável, assim, na medida em que se abandona a agricultura de subsistência para ir trabalhar numa cidade que não estava preparada para poder receber essas pessoas. Tanto é que essa favela de Cité Soleil, ela existe hoje nos arredores onde antes existiam as fábricas. Então, conclusão, o Haiti, que era que tinha autossuficiência em arroz, hoje em dia importa a grande maioria do arroz que come dos Estados Unidos. E nem todos comem do arroz, né? Nem todos comem, exato. E também tem a questão até histórica mesmo, porque eu até brinquei no trabalho, né, que eu trabalho numa agência russa, assim, que quando eles foram lutar pela independência, eles usaram o método russo para derrotar os colonizadores, que foi sair destruindo toda a infraestrutura do país. É mesmo? Para que os Eles franceses fizeram não a se mesma coisa aproveitassem. que Napoleão fez Exato. lá na Rússia? E aí, pior, saíram destruindo e salgando a terra para que eles não aproveitassem, né? E daí, quando você chega no Haiti, assim, é perceptível, as montanhas, elas têm aqueles sulcos erosivos, porque todas as árvores foram destruídas, ainda são cortadas para poder fazer carvão, porque só recentemente o Haiti teve a sua primeira bacia hidrelétrica, né, para poder gerar energia. E como é uma ilha, quando o avião está circundando a ilha para pousar no Haiti, é muito perceptível a linha que separa o Haiti da República Dominicana, porque a República Dominicana é toda florestada, né, é considerada um resort aí de americanos e de mexicanos, e o Haiti é completamente devastado.
principalmente pelas catástrofes naturais, que é alvo todo ano, principalmente furacão, né? Então, é bem complicado ainda, mas está se reerguendo. Mas ele sofreu principalmente, acho que a atividade de predação Sim. dos países, como Estados Unidos, como Sim. França, e depois os próprios governantes, né? Eu acho que é um processo, né? A França explorou muito o Haiti e ainda explora, tem um grau de influência dentro da política haitiana muito grande. Os Estados Unidos, até pela proximidade, os Estados Unidos têm pavor de ter alguma crise ali humanitária de grandes proporções que cause um êxodo haitiano para a costa da Flórida, porque é muito perto, dá 1h30 de voo de Porto Príncipe para Miami. E do ponto de vista dos governantes, a gente teve no Haiti 2 ditaduras que foram muito sangrentas, né? Do Baby Doc e do Papa Doc. Muito sangrentas, que deram cabo na vida de muitas pessoas e que é lembrado assim, com muita tristeza e com muito pesar pelo haitiano. Foram ditadores sanguinários mesmo. Sanguinários, acho que no sentido mais estrito da palavra. Assim, a dona do hotel onde eu fiquei, ela estava me contando que ela se lembra dela pequena, e ela morava em Bel Air, que hoje em dia, né, na época não era, mas hoje em dia é uma favela que tem perto do Palácio Presidencial haitiano, e saiu para brincar e pulando poças de sangue, assim, de corpos que ficavam na rua, que eram pessoas assassinadas pela polícia do Haiti e pelos militares. Então, é uma história realmente muito triste, assim, do haitiano. E culturalmente, assim, o que você percebeu? A cultura do Haiti é muito vibrante, né? Tipo, você passa nas ruas, assim, tem milhares de quadros pintados por eles, tudo muito colorido, aquela cultura caribenha, muito próximos. O ritmo é muito contagiante. Assim, às vezes eu ia para uma reportagem, meu motorista colocava a música haitiana para ouvir, assim, é bem própria mesmo, e mistura um pouco os elementos com a música francesa clássica. Então é interessante que eles ainda guardam essas raízes com o país que colonizou, né, o Haiti. Então, culturalmente, eles são muito ricos, e o que é bacana é que mesmo nas áreas mais pobres ainda existem bolsões de cultura muito vívidos, assim. Em Cité Soleil, por exemplo, durante a entrevista eu estava passando por umas ruelazinhas para chegar na casa de uma das personagens, e o pessoal tocando na porta da casa, e dançando, e celebrando. Isso é muito bonito, assim, porque acaba que uma forma de escape, né, de todos os outros problemas que eles têm que lidar ao longo do dia. Porque não é uma alienação, é um ato de resistência, de uma certa forma, você não acha? Sabe que uma vez eu li uma frase que eu concordo plenamente. É preciso ter muita coragem para ver o mundo não da forma como ele é, mas da forma como ele deveria ser. Ah, que bonito isso, né? E eu achei que, tipo, isso se enquadra perfeitamente no caso do Haiti. Ele não se deixa vencer pela realidade difícil. Porque eu venho de uma leitura, assim, às vezes de pessoas mais à esquerda, às vezes comunista, onde muita coisa da religião, da coisa popular, era considerada, assim, alienação. E não é. Hoje eu vejo completamente diferente, é uma forma de resistência. Você sabe que eu já pensei, assim, eu pensava que, tipo, esse tipo de manifestação, seja religiosa, seja cultural, era uma espécie de bolha que a pessoa se isolava para não ter que lidar com os problemas, quando é exatamente o contrário. A pessoa está ciente dos problemas, ela só não quer viver aquilo o tempo todo. É uma resistência que te impulsiona a lidar com esses problemas, né? Então, eu acho que no Haiti isso é muito perceptível, assim. E é muito bom que as pessoas que têm oportunidade vão até lá para poder conhecer, porque inicialmente a pobreza realmente choca muito. Choca porque é uma pobreza que a gente não tem aqui no Brasil. É completamente diferente da miséria que a gente vê nas favelas. Porque aqui, pelo menos, foi como eu falei para uma tia minha, que comentou numa foto minha, aqui na favela tem crianças tão pobres quanto. Eu disse, não é desse jeito. Se aqui na favela você tiver R$1, você vai no supermercado e compra alguma coisa com aquele R$1. Lá não existe supermercado tão próximo, a comida custa caríssimo, porque a inflação é muito alta e a economia deles é basicamente uma economia de importação. Então, os produtos chegam lá taxados e com valor muito alto. Então, mesmo que a pessoa tenha alguma pouca quantidade de dinheiro, ela não vai conseguir usar aquele dinheiro. Talvez consiga com os vendedores de rua, que se acumulam por toda a capital de Porto Príncipe, mas não nos supermercados. Então, são supermercados que ficam muito distantes. No Haiti não existe ônibus nem táxi. Então tem que pegar um tap-tap, que também é caro para algumas pessoas, é quente, é apertado, não segue uma rota muito bem delimitada. Então eu acho que os problemas de infraestrutura do Haiti distanciam a nossa pobreza da deles, entendeu?
É mais ou menos esse A sentido. gente falou, né, de pessoas que chegam até a comer barro. Uma das suas entrevistadas, num determinado momento, ela mastiga um pedaço de argila, assim, Sim. como sendo uma coisa natural, assim, faz parte do cotidiano. Eu só tinha ouvido falar nisso no bando do Lampião, desses grandes cangaceiros, que às vezes, eu não imaginava, mas às vezes eram 30, 40 mil homens. Não tinha nada, as pessoas comiam barro. E isso foi uma coisa que me chocou muito, sabe? Tipo, uma cena que eu acho que vai ficar guardada na minha cabeça o tempo todo. Que ela falou, às vezes eu só tenho isso para comer. E ela me mostrou um pedaço de argila pequenininho, desse tamanhozinho assim. E era um pedaço de argila que ela tinha desde o início do dia e ela ia quebrando ao longo do dia para não desmaiar de fome. E... Enfim, né, a gente fala isso, parece tão distante da gente, mas é uma coisa terrível, que né? choca muito. Choca. Isso aí o jornalista baqueia, né? Nossa, e como? Seja o correspondente de guerra, seja o que for, né? Bom, vamos fazer outro pequeno intervalo e aí nós já voltamos falando sobre jornalismo humanitário, a cobertura de guerras. Até daqui a pouco.